What's up, y'all? How you doing? It's your boy Dog from EBF Academy by English Black Friday, and guess what? Today, we're going to improve our vocabulary. I know that these expressions are correct, okay? I'm not saying don't say this or don't say that. I'm not saying this. I'm just saying that there are different ways to say the same thing, and you should learn it. Let's go! Bom, então a gente sabe que a língua ela é viva, né? O que a gente aprendeu na década de 80, talvez a gente não use mais isso agora, né? Em 2023. Por exemplo, quando eu era pequeno, eu falava assim, nossa, olha que carro estribado! Só que os jovens de hoje nem sabem o que é estribado, né? Hoje fala assim, os meus pais, né, na década de 60 falavam assim, nossa, essa festa está supimpa! Mas ninguém fala supimpa mais. Quer dizer que essas expressões estão erradas? De forma alguma. Elas só já passaram, né? Outras pessoas vieram e criaram outras expressões e a gente pode substituir essas expressões por outras mais novas. Por exemplo, she is sleeping. Ah, teacher, peraí. She is sleeping? Ela está dormindo. Qual que é o problema nessa expressão? Nenhum. Não tem nenhum problema. Mas existe uma outra forma de falar a mesma coisa e ela é uma forma mais comum, que é o she is asleep. She is asleep. Então a gente tem o verbo, né, o verbo ser e estar, né, para she, que é she is, ela está asleep, 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 com um schwazinho no início aqui, ó, asleep. She's asleep, she's asleep. Essa palavrinha quer dizer em um sono, né? Então ela está em um sono, ela está dormindo. É a mesma coisa. She is sleeping, she is asleep, or she's asleep. Beleza? Duas formas de falar a mesma coisa. E como eu falei sobre o verbo ser e estar, que é o is, a gente pode usar para ele também, né? He is sleeping, or he is asleep. Ou they are sleeping, or they are asleep. Asleep, asleep. Sound good? Let's go to the next one. All right, this next expression is very common in a very old sentence. Como que a gente fala assim, ó? Cavalheiros e damas, ou damas e cavalheiros, ou senhoras e senhores. A gente fala ladies and gentlemen, or ladies and gentlemen. Lady se refere a mulheres, né? Ladies. Por exemplo, naquela música da Beyoncé, quando ela fala assim, I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single lady, now put your hands up. Então ela fala que ela é uma senhora, né? Ou uma senhorita, ou uma dama solteira. I'm a single lady. Só que a palavra lady é uma palavra muito antiga. Então a gente geralmente não usa essa palavra para se referir assim, aquele homem e aquela mulher lá, ao invés de falar that man and that lady, é mais comum usar a palavra woman, que é uma palavra que você já conhece. That man and that woman. Ou quando você vai chamar alguém e falar assim, hey, lady, come here. Beleza, comum, pode falar, tranquilo. Mas você pode falar, hey, you, come here. Então olha só, eu troquei o hey, lady para hey, you. E é uma forma diferente de falar a mesma coisa. Então se você se referir a uma mulher, né, apontando para ela, é melhor você usar a palavra woman do que a palavra lady. Não porque lady esteja errado, é porque é um vocabulário mais antigo. Beleza? That woman right there behind the camera, she's gonna be my wife. Right, babe? Yes. She's gonna be my lady. Minha escolha. Eu escolhi falar lady agora. Let's check the next one. Alright, the next expression is this one here. Goodbye. Goodbye. Eu aprendi essa expressão na escola. Com 17 anos, quando eu comecei a estudar inglês, o meu professor, ele falou assim, ó, para falar tchau em inglês é goodbye ou simplesmente bye. Hoje em dia, goodbye não é muito comum. É errado? De forma alguma. Mais uma vez, goodbye é usado talvez não tanto quanto bye, see you soon, see you later, see you tomorrow, until tomorrow. Goodbye é muito formal, assim, parece que você está falando assim, até mais ver,
Eu entenderia, mas você conhece algum amigo seu que fala até mais ver? É correto, mas é meio antigo. Beleza? Então, ao invés de usar goodbye, você pode usar as outras opções. Bye, see you soon, bye bye, see you later, holla at your boy. See you later, alligator. Jovem, é jovem. Aí eu falo in a while, crocodile. Formas diferentes. Faça a sua escolha. Eu só estou te dando mais opções. Beleza? Let's get to the next one. Alright, these two verbs in here. Mas antes de eu te contar esses dois verbos, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Clica aqui no sininho para você receber notificações assim que os novos vídeos saírem. E não deixa de deixar o seu comentário. O seu comentário usando essas expressões. O que eu estou te falando aqui faz sentido? É isso mesmo? Olha só que legal. Esses dois verbos, o verbo eat e o verbo drink. Esses dois verbos, eles são usados comumente. Todo mundo conhece o verbo eat para comer e o verbo drink para beber. Só que no dia a dia, as pessoas geralmente não falam I am eating something. Eles falam I'm having. Então o verbo have substitui tanto o verbo eat, que é comer, quanto o verbo drink, que é beber. Então eu vou falar assim, sei lá, Nathalie me ligou. Hello. É ela que me ligou e ela falou hello. Hey, hello, baby. Hello. Hey, you there? Yes. Okay, so what are you doing right now? I'm eat. Ela tá eating. Beleza, vou substituir a resposta dela. Então você, oh, are you having breakfast? Yes. What are you having? I'm sleeping. Oh, she is asleep. She is asleep behind the camera, y'all. Alright, what are you having, baby? Strawberry, Oh, bread, okay. juice. Okay, so just repeat. I'm having a strawberry. I'm having strawberry. I'm having some juice. I'm having some juice. Okay, you see that? She is having breakfast probably. She is having strawberries and she is having some juice. What are you having now? Are you drinking anything? Are you eating anything? Use o verbo have. Por isso que a gente fala have breakfast. Por isso que a gente fala have lunch. Por isso que a gente fala have a snack. Ou have dinner. Então, ó, tomar café, almoçar, tomar um lanchinho ali rápido e jantar, né? Todos com o verbo have. Sound good? Check the next one. Essa pergunta e essa resposta são clássicas. A pergunta, how are you? How are you? E a resposta, I'm fine, thanks. Ou I'm fine, thank you. Tá errado? Não está errado. Perfeito, lindo. Vai chegar aonde você for viajar, Estados Unidos, Londres, vai viajar para a Austrália, vai viajar para o Canadá, sei lá para onde você vai. Se você perguntar, how are you? Provavelmente as pessoas vão responder, I'm good, I'm fine, I'm okay, can't complain, I'm doing well, I'm doing just fine. Então são formas diferentes de dizer a mesma coisa. Agora, a pergunta how are you, ela foi substituída por uma outra pergunta que é mais comum, pelo menos nos Estados Unidos, que é how are you doing? E geralmente eles tiram o verbo are e falam só how you doing? Or how you doing? Hey, how you doing? Or how you doing? Por isso que o Joey, baby, Yes. from Friends, that he was like, how you doing? Porque, e aí, como é que você tá? E aí, como é que você vai? Então é uma forma que hoje ela é muito mais comum do que how are you. Porém, essa aqui é a cereja do bolo. How are you? Olha a entonação mudando. How are you? I'm fine. How are you? Você viu que eu foquei mais no you? O how are you virou uma pergunta de volta. Então você me pergunta como eu falo como eu estou e pergunto como que você está. Então a pergunta fica assim: how are you doing? I'm doing just fine. How are you? Sacou? Esse vocabulário que a gente aprendeu hoje não é para substituir vocabulário errado, é para te mostrar que existe outras formas de falar a mesma coisa. Sound good?
I'll see you in the next video. Bye.